Seu corpo não está com preguiça, ele está te avisando, e você sabe disso no fundo, porque já acordou depois de 8 horas de sono sentindo que dormiu 5 minutos. Já arrastou o corpo até o banheiro com a sensação de que está carregando pedras invisíveis nas costas. Já olhou para o espelho e viu alguém cansado demais para estar apenas fisicamente cansado. Essa exaustão não mora nos músculos, ela mora num lugar mais fundo, num lugar que você tem evitado olhar, porque acredita que parar é falhar. Mas eu preciso te dizer uma coisa. O que você chama de preguiça pode ser a única voz sensata que ainda resta em você. A verdade é que você foi treinado para ignorar isso. Te ensinaram que descanso é recompensa, não necessidade. Que parar significa ser fraco, improdutivo, insuficiente. Então você empurra, até que o corpo simplesmente se recusa a continuar. E quando você finalmente desaba na cama, em vez de sentir alívio, sente culpa. Culpa por não estar fazendo mais. Culpa por existir sem produzir. Culpa por ser humano. Esse é o preço de viver numa cultura que confunde movimento com progresso e cansaço com valor. Mas aqui está o que ninguém te contou. Sua alma tem ciclos. E ignorar o inverno interno é tão insano quanto tentar plantar rosas no gelo. Se você está aqui agora, é porque algo dentro de você reconheceu essa dor. Você quer entender por que a vontade de ficar deitado o dia todo não desaparece, mesmo quando você dorme. Por que o silêncio te assusta mais do que o barulho? Por que descansar parece mais difícil do que trabalhar? E eu vou te mostrar. Ao final deste vídeo, você vai saber diferenciar preguiça de esgotamento espiritual. Vai aprender a reconhecer quando parar não é desistir, mas recalibrar. E vai descobrir como transformar esse repouso em restauração real, não em mais um motivo para se punir. Se você sentiu isso hoje, esse vídeo é para você. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te dizer pode mudar a forma como você se relaciona com o cansaço para sempre. Não é sobre dormir mais, é sobre acordar de verdade. A maioria das pessoas vive sob uma narrativa tóxica que ninguém questiona. Se você está cansado, é porque não está se esforçando direito. Ou pior, descanso é luxo, privilégio de quem já fez o suficiente. Essa mentalidade produtivista não nasceu em você. Foi instalada pelos pais que te ensinaram que valor vem de conquista, pela escola que premiava quem aguentava mais pressão, pelo mercado que glorifica a exaustão como medalha de honra. E agora você carrega isso como verdade absoluta. Se eu parar, eu falho. Se eu descansar, eu não mereço. Então você ignora os sinais, força a máquina, empurra o corpo até ele travar. E quando finalmente desaba, não sente alívio. Sente vergonha. O custo emocional disso é devastador. Você se sabota sem perceber. Empurra até quebrar. Depois se culpa por estar quebrado. O burnout não chega gritando. Ele vai te consumindo em silêncio, dia após dia, até você acordar sem conseguir lembrar a última vez que sentiu entusiasmo por algo. A ansiedade vira companhia constante. A sensação de estar sempre devendo, sempre atrasado, sempre insuficiente. Você vive numa corrida onde a linha de chegada se move toda vez que você se aproxima. E no fundo, muito no fundo você sabe, isso não é vida, é sobrevivência disfarçada de disciplina. A verdade que ninguém fala é que sua alma tem ciclos, exatamente como a natureza. Há momentos de expansão, de florescer, de colher, e há momentos de recolhimento, de silêncio, de reconstrução interna. Ignorar o inverno da alma é tão absurdo quanto exigir que uma árvore dê frutos o ano inteiro. Mas você nunca foi ensinado a respeitar esses ciclos. Só te ensinaram a produzir. Sempre. Não importa o custo. Não importa se você está sangrando por dentro. E agora você está aqui, exausto, confuso, se perguntando por que o descanso não descansa e por que a culpa pesa mais do que o cansaço. Você não está quebrado. Você está pedindo socorro para si mesmo. Esse desejo profundo de se recolher não é fracasso moral, é inteligência do seu sistema interno gritando por recalibração. O corpo não mente, ele nunca mentiu. Quando ele te puxa para a cama, não é porque você é fraco, é porque ele sabe, antes da sua mente aceitar, que continuar nesse ritmo vai te destruir. E a pergunta não é se você vai parar, a pergunta é, você vai parar por escolha ou por colapso? O corpo fala, mas você não ouve. Ele manda sinais o tempo todo, uma dor nas costas que não passa, uma insônia que desafia a lógica, uma irritação desproporcional com coisas pequenas. Mas você interpreta tudo isso como defeito, como algo a ser consertado com mais café, mais Netflix, mais distração. A verdade
é que a exaustão profunda não é física, é emocional, é espiritual. Seu corpo é apenas o mensageiro de uma alma que está pedindo atenção. Quando você acorda cansado, mesmo depois de 8 horas de sono, não é a cama, é a vida que você está carregando acordado. São as conversas não ditas, os sonhos adiados, as emoções engolidas, as versões de si mesmo que você mata todo dia para caber nas expectativas dos outros. Então pare, agora. E se pergunte com honestidade brutal: do que estou fugindo ao forçar produtividade? Porque muitas vezes, o que você chama de foco é fuga. Você se mantém ocupado para não sentir. Você enche a agenda para não encarar o vazio. Você corre para não ouvir a voz interna que sussurra que essa vida não está funcionando. E o corpo eventualmente te obriga a parar. Quando você não descansa por escolha, o corpo escolhe por você, e ele não pede licença, ele simplesmente desliga. Agora vem a parte que confunde todo mundo, a diferença entre preguiça e esgotamento, porque não é a mesma coisa. E confundir os dois é perigoso. Preguiça evita desconforto, esgotamento pede pausa, porque você já passou do limite há muito tempo. Preguiça é aquela voz que diz: não quero fazer academia hoje, quando você sabe que tem energia, só não tem vontade. Esgotamento é quando você mal consegue segurar o celular na mão, quando tomar banho parece uma maratona, quando existir já é esforço demais. Preguiça escolhe, esgotamento se rende. E a diferença crucial está na culpa. Se você quer ficar deitado e sente culpa massacrante, não é preguiça. É esgotamento te implorando para desacelerar antes que você quebre de vez. Observe isso em você. Quando bate aquela vontade de simplesmente sumir, de cancelar tudo e ficar invisível por um dia, repare no que vem junto. Se é culpa, se é a voz dizendo: eu não posso parar, tem gente contando comigo, eu vou decepcionar todo mundo. Esse é o esgotamento falando. Preguiça não carrega culpa, ela é leve, quase irresponsável. Esgotamento é pesado, ele vem com vergonha, com medo de ser visto como fraco, com a certeza distorcida de que você não merece descanso porque não fez o suficiente. Mas aqui está a verdade. Você nunca vai fazer o suficiente enquanto acreditar que seu valor depende da sua produção. Preguiça resiste, esgotamento se rende. E se render, às vezes, é o ato mais corajoso que você pode fazer. Porque você foi programado para acreditar no mito da produtividade constante. Te venderam a ideia de que parar é retroceder, de que descanso é recompensa para quem já venceu. Mas até a terra precisa de descanso para dar frutos. Um solo explorado sem pausa vira deserto. E você? Você acha que é diferente? Que pode extrair de si sem repor? Imagine um atleta que treina 365 dias por ano, sem folga, sem recuperação. Ele não vira campeão. Ele se destrói. O corpo dele colapsa. A mente dele desiste. E com você não é diferente. Cada dia que você empurra sem parar, é um dia que você rouba do seu futuro. Permita-se um dia de não fazer nada, sem justificar, sem compensar depois, sem transformar o descanso em mais uma tarefa a ser otimizada. Só existir, respirar, olhar pela janela, sentir o peso do corpo no sofá sem culpa corroendo o peito, porque seu valor não está na sua produção, está na sua existência. Você não precisa fazer nada para merecer estar vivo. Você já merece, só por estar aqui. Só por ter sobrevivido até agora. E se essa frase te faz querer chorar, é porque você passou tempo demais acreditando no contrário. Mas e se ficar deitado não for fuga? E sim, portal? E se em vez de fugir do silêncio, você o usasse como ponte para reconexão? Porque o que sua alma realmente precisa não é mais entretenimento, mais distração, mais formas de não sentir. Ela precisa que você pare, que você se deite sem tela, sem som, sem nada que te tire de você, e que você simplesmente respire e observe. Nos primeiros 10 minutos, você vai sentir inquietação. As mãos vão coçar para pegar o celular. A mente vai disparar listas de coisas que você deveria estar fazendo. Mas se você ficar, se você resistir ao impulso de fugir, algo mais profundo emerge. Clareza, tristeza guardada, raiva antiga. E no meio de tudo isso, alívio. Comenta aqui o que sua alma está pedindo agora, porque eu sei que você sabe. Você só não tem coragem de admitir ainda, mas continue comigo, porque o que vem agora pode te libertar. O silêncio não é vazio, é onde sua verdade mora. E existe uma diferença crucial entre descanso que restaura e descanso que anestesia. Há o descanso ativo, aquele que te deixa mais leve, mais inteiro, mais vivo. Contemplação, natureza, arte, uma caminhada sem destino, uma conversa verdadeira. E há o descanso morto, aquele que te faz esquecer o cansaço por algumas horas
mas não te recarrega. Scroll infinito, binge de série até às 3 da manhã, distração compulsiva que te deixa mais vazio do que estava antes. Entretenimento não é descanso, é fuga. E fuga não cura. Fuga adia. Escolha um descanso que te deixa mais leve, não mais vazio. Pergunta para si mesmo: depois disso, eu vou me sentir melhor ou só mais anestesiado? Porque assistir 5 horas de séries pode te fazer esquecer o cansaço, mas não te recarrega. Você termina o episódio e ainda está exausto. Só que agora, com culpa adicional por ter perdido tempo. 1 hora em silêncio, ou caminhando, ou simplesmente olhando para as nuvens. Isso pode transformar tudo. Porque não é sobre quantidade, é sobre qualidade, é sobre estar presente, não apenas ausente do que te machuca. E aqui está o conceito que vai mudar como você se vê. O ciclo ignorado. O inverno da alma. Assim como a natureza tem estações, você tem ciclos de expansão e recolhimento. Há momentos em que você floresce, cria, se expande, e há momentos em que você precisa se recolher, processar, integrar. Respeitar o inverno interno não é desistência, é sabedoria. É reconhecer que você não é máquina, que forçar primavera o ano todo não te faz mais forte, te faz mais quebrado. Identifique em que estação sua alma está agora. E se é inverno, permita-se hibernar sem culpa. Uma árvore no inverno parece morta para quem não entende. Os galhos nus, a ausência de folhas, o silêncio profundo. Mas ela não está morta. Ela está concentrando energia nas raízes. Ela está se preparando. E quando a primavera chegar, ela vai florescer com força que só existe porque ela descansou. Você também pode estar se preparando para florescer, mas você nunca vai saber se continuar se punindo por estar no inverno. O inverno não é morte, é gestação. É o lugar onde o novo nasce, invisível para os olhos, mas real nas profundezas. E sabe o que é mais revolucionário do que tudo isso? A coragem de descansar. Em um mundo que glorifica o cansaço, que transforma a exaustão em troféu, que mede seu valor pelo quanto você aguenta sofrer, descansar é ato de rebeldia. É dizer não. É recusar a narrativa de que você precisa se matar para ser digno. Comunique seus limites sem pedir permissão. Preciso de um tempo para mim. É frase completa. Não precisa de justificativa. Não precisa de desculpa. Você cancela compromissos para descansar. E em vez de se desculpar excessivamente, simplesmente diz: não posso hoje. E pronto. Porque quem descansa sem culpa já venceu metade das suas batalhas internas. Imagina a cena comigo. Uma pessoa chega em casa depois de um dia que parecia não ter fim. A porta se fecha atrás dela e o silêncio do apartamento pesa. Ela olha para o sofá, depois para o celular cheio de notificações não respondidas. A mente dispara. Eu deveria treinar, responder as mensagens, limpar a casa, adiantar trabalho, ser produtiva. Mas o corpo simplesmente pesa. As pernas não obedecem, os braços caem sem força. Então ela se deita. E nos primeiros minutos, a culpa aperta o peito como uma mão invisível. Eu sou fraca, eu sou preguiçosa. Todo mundo está fazendo mais e eu estou aqui parada, falhando. A respiração fica curta, a garganta aperta. Mas então, algo muda. Ela fecha os olhos, não para fugir, para chegar, e sussurra baixinho, quase com medo de ser ouvida. Tá tudo bem. As palavras saem trêmulas, mas reais, e uma lágrima escorre. Não é tristeza, é alívio. Alívio de finalmente parar de brigar consigo mesma. Alívio de permitir que o corpo sinta o que está sentindo, sem transformar isso em mais um motivo para se punir. Pela primeira vez em semanas, ela não está fugindo de si mesma. Ela está chegando. Está encontrando a pessoa que deixou para trás enquanto corria atrás de expectativas que nem eram dela. E ali, naquele sofá, naquele silêncio pesado mas honesto, algo começa a se reorganizar por dentro. 30 minutos depois, ela levanta. Não está curada. Não teve uma revelação mágica, mas está mais inteira. Consegue olhar para o espelho sem desviar os olhos. Consegue respirar fundo sem sentir que está roubando o ar. Ela não resolveu todos os problemas, mas parou de ser um deles. E isso, por enquanto, é o suficiente. Porque restauração não acontece de uma vez. Acontece aos poucos, em camadas, toda vez que você escolhe se ouvir em vez de se ignorar. Toda vez que você permite que o descanso seja descanso, não mais uma coisa que você precisa merecer. Então vamos recapitular o que você aprendeu aqui, porque isso é importante demais para ser esquecido. Você não está com preguiça, você está esgotado, e há uma diferença brutal entre os dois que ninguém te ensinou a reconhecer. A exaustão que te puxa para a cama não é fraqueza, é o seu sistema interno te avisando que você ultrapassou o limite há tempo demais, que você tem ignorado os ciclos da sua alma, porque te convenceram que parar é falhar. Mas parar não é falhar. Parar é recalibrar. É a diferença entre quebrar por colapso ou se fortalecer por escolha. Antes,
Você olhava para o cansaço com vergonha. Agora, você pode olhar com clareza. Isso não é sobre ser insuficiente, é sobre ter carregado peso demais, por tempo demais, sem nunca colocar no chão. O contraste é nítido. Antes, você se arrastava pela vida acreditando que descanso era luxo, que seu valor dependia de quanto você produzia, que sentir cansaço era evidência de que você não estava se esforçando direito. Você forçava, empurrava, ignorava os sinais, até que o corpo simplesmente te obrigava a parar, e você se odiava por isso. Depois, você entende que sua alma tem invernos, que a árvore sem folhas não está morta, mas gestando a próxima primavera, que descansar sem culpa é o ato mais revolucionário que você pode fazer num mundo que te vende exaustão como virtude. Você não mudou quem é, você mudou como se vê, e isso muda tudo. Repete comigo, deixa essa verdade entrar. Eu escolho a lucidez. Eu escolho ouvir meu corpo antes que ele precise gritar. Eu escolho respeitar meus ciclos, em vez de forçar produtividade o ano todo. Eu escolho o descanso que restaura, não fuga, que anestesia. Eu escolho parar por sabedoria, não por colapso, porque o silêncio não é vazio, é onde minha verdade mora, e eu mereço estar inteiro, não apenas funcional. Seu corpo nunca foi o problema, ele sempre foi a solução. A única coisa que mudou foi que agora você está finalmente escutando. Então, vamos fechar isso do jeito que precisa ser fechado. Você veio até aqui buscando entender por que a vontade de ficar deitado o dia todo não te abandona, e agora você sabe. Não é falha moral, não é preguiça, não é fraqueza, é o seu sistema interno pedindo recalibração. É a sua alma te lembrando que você tem ciclos, que forçar primavera eterna te destrói, que descanso não é recompensa, é necessidade. Você aprendeu a diferença entre preguiça e esgotamento, entre descanso que restaura e fuga que anestesia, entre parar por colapso e parar por sabedoria. E mais importante, você aprendeu que seu valor não mora na sua produção, mora na sua existência. Você não precisa merecer o direito de descansar, você já merece, só por estar vivo, só por ter chegado até aqui carregando tudo que carregou. Salva esse vídeo, você vai precisar dele de novo, porque o mundo não vai parar de te cobrar, de te empurrar, de te convencer que você nunca faz o suficiente, e vai ter dias em que você vai esquecer tudo isso, vai voltar a se punir por estar cansado. Mas agora, você tem essa verdade guardada. Quando o corpo pede descanso, ele não está te traindo, ele está te salvando. Então volta aqui, relembra e escolhe de novo. Escolhe ouvir, escolhe parar, escolhe o inverno quando ele chegar. Porque quem descansa sem culpa já venceu metade das batalhas internas. E você não está quebrado, você nunca esteve, você está apenas se reconstruindo. E isso, no final das contas, é a coisa mais corajosa que alguém pode fazer.